Fala galera, aqui é o Renan Lucena E aqui é o Bruno Sarri. e nós somos do Conversa Lupulada. Bem-vindo a mais um episódio aí. Então, seguindo a nossa tradição, Brunão, quer compartilhar aí com a gente qual é a breja da semana? Não, antes de compartilhar a cerveja, eu já vou meter a real, hein? Já vou mandar o recado. Galera, segue a gente lá no Conversa Lupulada Podcast no Instagram e fiquem ligados aí, porque a dica da cerveja vai estar lá, hein? Então já se liga na foto que vai ser mais fácil do que só ouvir aqui. Cara, então, a cerveja que eu tô tomando hoje tem tudo a ver com o nosso episódio, né? É até legal que eu queria contar isso pra você, porque, assim, gravar aqui esse podcast com você, cara, além de ser super divertido, né? A gente bate altos papos sobre cervejas e outros assuntos, mas também é uma forma de eu voltar, cara, a lembrar de algumas cervejas que eu tinha tomado há muito tempo atrás, né? Então fez eu ir buscar algumas cervejas que tinham algum significado pra mim, né? Como aquela Colorado Índica, que eu contei pra vocês que foi minha primeira. E hoje eu fui atrás de uma cerveja que eu também nunca tomei. Então, faz eu ir atrás de cervejas antigas, que eu já tomei há muito tempo atrás, e também de cervejas que eu nunca tomei, né? Que é uma cerveja que tem tudo a ver com o episódio de hoje, como eu falei, porque é uma cerveja que tem um teor alcoólico bem alto, né? Essa cerveja ela é uma quadrupel da cervejaria Vals, né? A gente fala Vals, é W-A-L-S, provavelmente esse nome é alemão, mas é uma cervejaria brasileira lá de BH, é uma cervejaria muito famosa aqui no Brasil. Ela também está com o grupo da Ambev e foi até uma curiosidade, ela ganhou um prêmio mês passado da melhor cervejaria do mundo, provavelmente algum concurso aí que teve, tá? Não deve ser um concurso único, mas ela é uma cervejaria que faz umas cervejas muito bem elaboradas. E essa Quadrupel é uma cerveja belga, né? E ela tem 11% de álcool, cara, assim, ó, algo pesado, assim, para uma cerveja, né? E ela é quadrupel porque ela vai 4 vezes malte, isso é uma tradição legal lá da Bélgica. E é uma cerveja que, interessante também, a gente pode até falar isso no episódio, a temperatura ideal para tomar ela é entre 8 a 12 graus, ou seja, é uma cerveja que praticamente você toma ela na temperatura ambiente, né? Justamente porque ela é bem forte. Cara, e você, o que você está tomando aí hoje? Cara, eu, né, não gosto de cerveja amarga, né? Então, escolhi aqui uma cerveja de trigo da marca Ashby. Eu não sei se é Ashby ou Ashby. Também não sei Ela nem chama falar. Orange Wheat. Cara, uma Boa. cerveja tranquila, ela tem 6,7 e ela traz muito essa característica de cerveja de trigo, né? Então ela tem aquele retrogosto de banana e canela, que vem Bacana. provenientes ali da levedura. E ela é, acho que saborizada, né? Eles colocam, não sei se é casca de laranja ou se é próprio suco de laranja. E é bem, bem gostoso, assim. Eu acho que deve ser casca porque o sabor não é tão intenso, tá? Agora, curioso, né? A gente acaba falando bastante dos rótulos aí. Eu tava tentando achar aqui um descritivo mais detalhado dessa cerveja. Mas ele só mostra o volume, né? O ABV, que é exatamente o tema desse episódio de hoje. Ele não me mostra o EBC, né? Ou o, o quão amarga é a cerveja, mas eu posso te afirmar que ela é uma cerveja extremamente tranquila para se tomar, assim, ela não é amarga. Eu julgaria que o IBU dela deve estar por volta de, sei lá, 3, 4, né? No máximo 10 ali. Ela é bem menos amarga do que uma Pilsen, do que uma Skol, do que uma Brahma. Então, uma cervejinha tranquila, gostosa de tomar. É isso. Então, para o episódio de hoje, a gente decidiu falar sobre o ABV, que é contido aí no rótulo da cerveja e todas as cervejas têm. Então, para a gente educar aí os nossos bebedores de plantão, falando um pouco então sobre, já indo direto ao assunto, né? A gente acaba às vezes enrolando um pouquinho, mas indo direto ao assunto, o que é o ABV, né? Então, o ABV ele vem é uma sigla que chama Alcohol by Volume, basicamente é o volume alcoólico da cerveja, né? E ela é uma medida padrão, né? Acho que não só de cerveja, mas de algumas bebidas alcoólicas que a gente encontra por aí. Então, Exato. o vinho tem ABV, se a gente pegar um hidromel, ele tem ABV. Então, a gente consegue mensurar o quanto de álcool tem dentro daquele, daquele líquido. E é engraçado porque Cachaça tem ABV, né? cachaça tem ABV, é quase 100%, né? Mas tem. Boa, álcool de posto tem ABV, cara, muito louco. Sim, mas assim, é uma coisa muito, muito tranquila, né? A gente falou aqui,
na verdade, já o que é o ABV, né? Que é mais ou menos o volume alcoólico daquele que você está tomando, no nosso caso aqui da cerveja. Mas acho que o interessante mesmo é como que é gerado, né, o álcool e como é mensurado o ABV. Então a gente vai falar um pouco disso. E já falando como ele é gerado, né, quando a gente fala de cerveja, a gente fala de um líquido, né, para aqueles que ainda, né, não tiveram essa sacada. É um líquido que é extraído açúcares dos maltes, então ele é um líquido doce até certo ponto do processo. E o que acontece? No processo de fermentação, quando a gente coloca as leveduras lá, as leveduras são os micro-organismos que vão comer o açúcar. Então, elas se alimentam do açúcar. E o que acontece? Quando ela se alimenta do açúcar, ela libera CO2 e ela transforma o açúcar em álcool. Então, assim, quando você tem um líquido doce, você adiciona um fermento, né, fazendo uma referência do pão, o pão cresce, né? E o que acontece? O trigo que é usado no pão, ele tem açúcar, ele é uma proteína. Então, a levedura, ela se alimenta desse trigo, né, que é um açúcar, e ela faz uns puns, né, que são o CO2. E isso que gera a gente chama de ovelo, né, mas aquelas bolinhas de ar que fica dentro do pão e faz o pão crescer. É o mesmo para a cerveja. Inclusive, o gás que é gerado é através desse processo, né, em cervejarias artesanais. Mas, basicamente, desse composto líquido e doce, quando adicionado ao micro-organismo que vai comer esse açúcar, é por isso que muitas cervejas não são doces. Por isso, porque a levedura ela consome esse açúcar e transforma em álcool, né? Então, basicamente, né, bem high level, assim, bem alto, é como é gerado o teor alcoólico, né? E é legal falar de lembrar também, pessoal, que a cerveja ela é uma bebida alcoólica fermentada, né? Então, isso que você explicou agora é o processo de fermentação, né? Assim como o vinho, por exemplo, é uma bebida também que passa por um processo de fermentação. Então, na fermentação é isso que você falou, né, cara? A gente precisa ter uma levedura, então é uma bebida que ela é viva, né? Porque ela tem lá um micro-organismo que está consumindo, né, os insumos que estão sendo colocados ali. E já que a gente está falando de ABV, né, então outras bebidas alcoólicas também usam esse índice de medição de álcool, né? Por exemplo, a gente brincou aqui com a cachaça, né, ou a vodka, ou o whisky, essas bebidas já são destiladas, né? Então a gente tem essa diferença e na destilação o processo é um pouco diferente, né? E não é a levedura, né? Porque não vai isso, né? Não tem levedura. O processo de extração do álcool é outro processo totalmente diferente. Mas é legal, porque a gente está falando de cerveja, é legal saber da onde vem esse álcool, né, cara? Porque afinal, a gente bebe cerveja por causa dele, né, cara? A gente não bebe cerveja pra outra coisa, né? Nenhuma boa história começa com um copo de leite, né, cara? Começa com um bom copo de álcool, né? Então a gente, cara, assim, ainda bem que essas leveduras benditas produzem CO2 e álcool no processo delas, cara. Legal, e é engraçado que, né, os vários tipos de cervejas, eles contam com vários tipos de volumes alcoólicos, né, ou ABVs. Então, a gente pode caracterizar não a cerveja só pelos lúpulos, como a gente falou na semana passada, né, então a gente tem a IPA, que é uma cerveja mais amarga, que leva essa característica, mas também pelo ABV. Então, cervejas, né, de trigo, normalmente, tendem a ficar entre 5 e 7% de ABV. Quando se trata de cervejas belgas, que nem a Bruno está tomando hoje, que são quadrupel, tripel, barley wine, são cervejas que são mais ricas, contém mais açúcar e no final contém mais álcool, né? Então, é legal, cara, falar sobre tudo isso daí, porque às vezes a pessoa vê lá aquele ABV e não sabe interpretar. Então, assim, o que é 5%, né, de ABV, né? Primeiro de tudo, tem que saber o que é ABV, agora você está sabendo, né? A gente explicou, então o álcool por volume que a gente tem, né? Foi legal que eu dei uma pesquisada também sobre isso e aprendi, né, que aqueles, por exemplo, 5% de ABV significa que tem 5 mililitros de álcool por 100 ml de líquido, né, daquela bebida. Então isso é bem legal. Agora, pô, meu, eu vou ficar fazendo cálculo lá no supermercado de saber, pô, essa cerveja tem 350 ml, tem 5% de ABV, ela tem 5 mililitros. Pô, meu, não dá, né, bicho? Mas tem que saber o quê? Saber mais ou menos que uma cerveja mais ou menos normal que você toma no seu dia a dia, uma Pilsen ali, igual você falou também, uma de trigo, tem entre 4,6, 5 ponto alguma coisa. E uma cerveja que você vai pegar ali, que você está querendo tomar, diferente, tem, sei lá, 7, você vai saber que aquela cerveja ela tem mais álcool do que a outra, né? Então, assim,
você vai ficar mais bêbado, né? Mais rápido. Isso é fato, né? Não é à É, toa e que aí, uma cachaça tem 50% de álcool, você tomou uma dose de cachaça, você vai ficar bebaço rapidinho, né, cara? Então tem toda essa diferença e é legal saber essa diferença. não, perfeito. E até, né, tem aquela galera de churrasco que às vezes leva Heineken, toma 3, 4 Heineken e fica bebaço. É porque a Heineken ela tende a ser uma cerveja mais alcoólica do que as normais, né? Do que uma Skol-zinha, do que uma Brahma, que são normalmente Exato. cervejas de churrasco, cerveja que você toma de litro, né? E a Heineken ela já tem uma potência um pouco mais elevada. E a galera vai nessa onda de tomar, acaba ficando bêbado aí à torta direita, né? Não, isso é legal, porque a Heineken é uma lager, né, e ela tem 5% de álcool. E essas cervejas comerciais, elas são difíceis de achar esse índice, né? Você vai ter que olhar lá nos ingredientes, tá bem pequenininho ali escrito e tal. E tem gente que está começando a aprender sobre o ABV, sobre o teor alcoólico da cerveja, e sempre pergunta, quanto tem essa cerveja aí? Quanto tem essa cerveja aí, né? Aí você vê lá, sei lá, uma Brahma tem 4,6, né? Aí a Heineken tem 5. Pô, mas só 0,4% de diferença, né, do ABV de uma de outra. Mas é significativo. É significativo sim, cara. Porque 1%, 0,5% de uma cerveja para outra vai fazer diferença na sua embriaguez, tá? Então, cervejas, por isso que cervejas especiais, tem muita gente que fala isso, né? Ah, não vou tomar essa cerveja aí não, porque ela é especial, aí deixa eu bêbado rapidão, né? Depende, né? Uma IPA geralmente aí tem 6,5% de álcool, 6, né? Não é padrão, mas geralmente é isso. E aí cara, ela é mais alcoólica, obviamente, do que uma cerveja que você toma aí no dia a dia. Então, assim, por isso que é legal saber disso, entendeu? Saber comparativos. E outra curiosidade também, e acho que isso talvez aconteça bastante, até antes de eu ser um pouco mais informado nesse mundo, eu acabava, né, levando isso também. Mas por exemplo, você pega uma Mouse Beer, né, que ela é aquela cerveja famosa da cerveja escura. Ela é doce, hein? É doce e é terrível. Eu fui tomar outro dia e... blé. Mas pega uma Mouse Beer. Se você olhar no rótulo, ela vai ter provavelmente 5%. Entre 5 e vai 6, chutando no máximo, assim. Mas o estilo dela, assim, todo mundo conhece por cerveja escura. Aí a pessoa vai no mercado escolher uma breja, ela vê aquela cerveja escura, aquele rótulo, né? E ela fala, pô, ela já assemelha, né? Ó, cerveja escura, Mouse Beer, doce, e aí que dá ruim, né? Porque aí acaba pegando uma Porter ou uma Stout, que são estilos de cervejas escuras, que tendem a levar mais maltes, que tendem a ser mais alcoólicas. E aí é uma coisa pessoal, né? Eu não gosto muito de cervejas alcoólicas. Eu já produzi uma belga que ela ficou entre 11 e 12%. E assim, ela tem um retrogosto de álcool mesmo, né? Porque, cara, 12% de álcool é como se estivesse tomando uma taça de vinho. Você sente a quentura, né? Ela é uma cerveja que esquenta. O gosto do álcool, né? E assim, então, né, para quem já não gosta de coisa muito forte ou coisas não muito doces, também tem que levar isso em conta. Eu acho que é uma boa. E, Esse detalhe que você falou de dulçor, isso também é algo assim, ó. Aí tem um embasamento teórico nisso, técnico, óbvio, mas é algo que você, conforme você vai tomando cervejas mais alcoólicas, você vai percebendo, mas quanto mais alto o ABV da cerveja ela vai ser mais doce, tá? Essa cerveja que eu tô tomando aqui agora, Quadrupel, ela tem 11% de álcool. Cara, parece que eu tô tomando uma rapadura líquida, eu não tô zoando, tá? Ela tem um gosto de álcool bem forte, mas ela é muito doce, porque para ter mais álcool na cerveja, eu preciso de ter mais açúcar fermentável, né? Ou seja, eu preciso colocar mais malte, que é a minha fonte de açúcar da cerveja, para que a levedura consuma isso daí. Quanto mais alimento ela tiver, mais ela vai liberar CO2 e álcool, né? Então, assim, geralmente cervejas alcoólicas são mais doces, tá? Aí é óbvio, depende do processo, depende do lúpulo que usa e tudo mais. Mas essas cervejas que geralmente feitas para ser mais alcoólica, né? Essa é a intenção da cerveja. Ela vai ser mais doce, tá? Não vai ter o lúpulo sobressaindo, não vai ter amargor, né? Então a ideia é que ela seja mais alcoólica e doce por causa do malte. Então é legal você falar isso porque, tipo, o hidromel, né? Você comentou. O hidromel, cara, tipo, eu fiz um aí esses dias, né? Não experimentei ele ainda, mas foi muito legal porque eu coloquei 3 quilos de mel em 10 litros de água, né?
puro açúcar. Na hora que eu tomei aquele líquido, era um melaço. E eu coloquei a levedura, depois de 15, 20 dias, eu medi o ABV do líquido, do hidromel, estava em 14% quase já, né? Então, assim, tinha muito açúcar naquele líquido. Então, a levedura estava fazendo a festa. Era um banquete para a levedura, né? Então, assim, a gente tem que lembrar que não porque a cerveja tem mais álcool, ela vai ser mais amarga, ela vai ser mais ruim. Nem sempre, tá? Essas cervejas, por exemplo, Dubbel, Tripel, Quadrupel belga, elas vão ser sempre doces, né? E isso é um pouco que não me agrada, porque eu não gosto de cerveja doce, né? Eu fujo de cerveja doce, quase sempre. Legal. Comentando até um pouco sobre o ABV e sobre diferentes tipos de coisas alcoólicas, né? Às vezes a gente acaba passando batido. Mas é legal esse processo de fermentação que ele gera álcool de certa forma, né? Então, às vezes, se você fez um suco de laranja e deixou ele na geladeira dentro de uma garrafa fechada por alguns dias, o próprio líquido ali, né, do bagaço da laranja, ele contém algumas leveduras naturais que vão comer o açúcar e vai fermentar aquilo, tenho certeza, sem dúvida nenhuma. Já fiz alguns testes nesse sentido e a garrafa incha e faz gás. E é legal porque esse tipo de fermentação é muito mais tranquilo, né? Porque são açúcares naturais e tal. Então, normalmente, esse tipo de bebida tem entre 0,5% e 1,2% de álcool. Então, cara, é quase nada de álcool, né? Mas, né, o processo de fermentação, por mínimo que ele seja, ele tem álcool. Às vezes tem gente que toma kombucha, kombucha também, né? É um fermentado de chá que leva açúcar e a própria fermentação dele ali é o que traz os benefícios para a saúde e tal. Mas ele também gera álcool, de 0,5% a 1,5% de álcool. Então, eu acho muito interessante esse mundo químico, né? Esse lado químico da cerveja. A fermentação em si já gera isso, né, cara? Então, não tem muito como fugir. Tá falando de kombucha, né, cara? A minha esposa fez uma vez, né? Até comentei isso com você um ano passado, retrasado, não lembro. Mas o que ela fez, cara, ficou muito bom. Mas quando ela colocou na garrafa e fechou, cara, gerou gás pra caramba. Parecia uma champanhe. E você conseguia sentir um pouquinho do gosto do álcool. Deve ter ficado ali, a gente não mediu, mas deve ter ficado ali com 1,5 de álcool, tá? Assim, até você parado na lei seca, você fala, cara, tomei um kombucha, né? Você não tomou kombucha nada, cara. Você pode ser pego na lei seca, cara. Cuidado com kombucha aí, hein, galera. Tá na moda agora esse negócio aí. Pois é. Eu acho que teve um ponto que você falou que eu queria resgatar aqui, que você falou do seu hidromel que você mediu, né, o ABV. E eu acho que é interessante trazer um pouco essa curiosidade, né, de como é medido o ABV da cerveja, né? Então ele é medido por densidade, mas eu vou deixar você seguir. Que nem eu falei, né? Já comentei alguma vez que eu sou o cervejeiro caseiro MacGyver, eu acabo nem medindo os ABVs da minha cerveja, mas você já está fazendo direitinho, então você já pode compartilhar melhor. Não, então, a primeira que eu fiz também, eu fui no modo MacGyver. Então, fui assim, fui no olhômetro e seja que Deus quiser. Mas eu comprei um densímetro. Então, assim, a gente mede o índice de álcool da cerveja ou de qualquer outra bebida. Tem outras formas, tá? Eu dei uma pesquisada. Mas, assim, o mais comum é usando o densímetro, tá? Então, o densímetro é um aparelhinho, cara, que você compra aí nessas empresas que vendem insumos de cerveja. Não é muito caro, mas é um vidrinho ali que tem uma escala. Essa escala ali tem a gravidade, né, ou a densidade do líquido que você está medindo. Então, assim, basicamente, quando a gente quer medir a densidade, o índice alcoólico de uma bebida, né, no caso aqui cerveja, quando você está fazendo a cerveja, antes, né, de colocar a levedura, você tem aquele líquido, né, que a gente chama de mosto, você tem ele ali com açúcares, né? Então você tem um líquido que foi fervido, que a gente extraiu açúcares fermentáveis do malte. Então a gente tem um líquido que é praticamente um melaço, né, cara? Que é água e açúcar do malte. Então nesse momento você vai lá, né, tira uma amostra, você coloca o densímetro e aí você vai medir a densidade daquele líquido, né? Então você vai marcar a densidade daquele líquido, a gente vai chamar ele de gravidade original, tá? Ou em inglês vai ser OG, né? Então a gente mede essa gravidade ou densidade e a gente marca num papel, né? Geralmente aí fica em torno de 1040, 1045, que é a densidade daquele líquido, tá, pessoal? E aí, só por comparação, a água, né? Uma água pura, ela é 1000, né? Então, assim, o padrão é 1000.
Então, se está 1040 é porque você conseguiu gerar bastante açúcar. Então, quando você coloca esse líquido para fermentar, né, então é esperado que o quê? Que o fermento ou a levedura, né, mesma coisa, que ela consuma toda não toda, mas parte desse açúcar que é fermentável, então vai ser o alimento da levedura, e de novo volta naquilo que a gente conversou desde o começo, né? Aí o resultado desse banquete, né, vamos dizer assim, vai ser gás carbônico e álcool. Então, quanto mais açúcar essa levedura consumir, né, maior vai ser meu teor alcoólico. Então, isso é básico, né? Por isso que a gente tem ali na receita X dias de fermentação para ter um ABV tal, né? Para ter um ABV 5, por exemplo. Porque se você deixar ele muito mais, essa levedura está lá, ela está viva. Ela vai continuar consumindo e vai continuar gerando álcool, gás carbônico, ela vai ficar mais alcoólica. Então, isso também interfere, tá, no processo de gerar álcool. Sim, e é engraçado porque eles falam que quando tem açúcar na água, a densidade ela acaba sendo maior mesmo, que nem você tinha falado. E quanto mais açúcar é consumido, a tendência é que essa densidade ela volte ao padrão. Então, é feito um Exato. cálculo entre a original e a final, né? Para você saber quanto de açúcar foi consumido, para você saber qual foi o valor, qual é o álcool, o volume alcoólico daquilo que você está produzindo, né? Perfeito. Aí a gente mede, né, depois do tempo da fermentação, a gente faz a medição novamente, a gente chama de gravidade final, e aí geralmente fica em torno de 1010, 1008. Aí existe um cálculo, tá? Um cálculo químico que você faz ali. Tem hoje calculadoras que fazem isso para você automaticamente, mas é um cálculo muito fácil também, se você quiser fazer manualmente, que basicamente pega a gravidade original com a final, faz essa diferença, e aí você sabe quanto de álcool que você tem naquele líquido que você fez. Então, assim, isso é padrão, tá? Mundial. Então, as pessoas usam esse padrão para medir o teor alcoólico das bebidas. Existem outros, por exemplo, na França, na Bélgica, eles usam outras escalas de medição, mas no final dá igual. Até fiz um teste esses dias, eu peguei essa outra escala, eu coloquei as medições que eu tinha e deu igual. Então, assim, independentemente de qual a medição que você está usando, ele vai dar igual o índice do alcoólico daquela bebida. Bom, então, pessoal, a gente cobriu, né, eu acho que a parte básica aí sobre o ABV, a gente até falou algumas curiosidades bacanas, e eu acho que como tá virando uma rotina aqui já no podcast, é um momento de história com o tio Bruno, então vou passar a bola para ele e ele vai compartilhar com a gente aí algumas das histórias relacionadas ao tema de hoje. Ah, cara, tio Bruno aqui tem história, hein? Ó, cara, uma coisa que eu queria falar que foi muito legal, em 2018 eu fui lá pra Bélgica, né, cara, com a minha esposa, e a gente fez um tour cervejeiro na Europa, né? E aí o destino final foi a Bélgica. E aí a gente foi lá em Bruges, cara, que é uma cidade muito legal, medieval, e eles têm várias cervejarias antigaças lá, né, cara? E aí a gente foi num rolê de cervejeiro lá de uma fábrica, e era uma fábrica bem pequenininha. E os caras, eles começaram a falar sobre cerveja, né? O guia do tour tava falando, e foi muito legal, porque a gente percebeu que, assim, eu já sabia, né, que cerveja belga, os caras não têm cerveja com menos de 6,5% de álcool, né, cara? Assim, se você quiser achar uma cerveja belga com menos que isso, você não vai achar. Pode ser que até hoje, comercialmente, eles façam alguma coisa, mas é tradição deles fazer cervejas bem alcoólicas, né? E aí, cara, assim, eu percebi que o belga, né, cara, assim, eles têm, mais de 1000 e poucas cervejarias diferentes lá no país deles, né, cara? Você vai no mercado normal, tem uma prateleira com tanto tipo de cerveja. E eu percebi que eles, assim, eles não gostam muito da cerveja dos outros países, né? Eles são bem focados na cerveja deles. E aí foi até engraçado, porque o guia, ela até brincou, né? Que ela falou que é um pecado chamar de cerveja qualquer outro líquido alcoólico que não seja a cerveja belga. Porque ela falou que, aí até brincou, né? A cerveja alemã, que deve ser uma rixa que eles devem ter lá, rixa sim, de brincadeira, que aí tem vários teores alcoólicos, mas ela fala, pô, cara, cerveja com menos de 6,5, que seria a Blonde Ale deles, né? Que seria a Pilsen deles. Ela falou, cara, não deveria. É um pecado chamar isso de cerveja, né, cara? Aí todo mundo deu risada e tal, deu uma brincadeira. Mas ela falou sério. Ela falou que o belga não considera as outras cervejas do mundo como cerveja. Eles chamam de bebida alcoólica, mas não de cerveja. Cara, você falou uma coisa que me despertou uma memória, né? E veja que engraçado como a cerveja ela traz memória pra gente, né? Você falou Blonde Ale, e é um estilo, cara, que é
é maravilhoso. E tem uma cerveja Muito que bom. ela me marcou demais, que é a Lef. Então, assim, quem gosta de Pilsen, mas quer dar uma turbinadinha no ABV e ser uma cerveja um pouco mais carregada, mas maravilhosa, equilibradíssima, é a Lef Blonde. Cara, que cerveja maravilhosa. Eu acho que, cara, sempre que eu tenho a oportunidade, ela é uma cerveja meio cara, então tem que ser para uma ocasião especial, mas sempre quando eu tenho a oportunidade, eu tasco uma, porque, cara, é uma cerveja muito boa, cara. Não, mas das cervejas belgas, com certeza, assim, de novo, eu não sou fã de cervejas belgas porque elas são muito alcoólicas. Mas das cervejas belgas, é o que eu mais gosto, com certeza, é a Blonde Ale, porque ela é mais leve e aí dá para você tomar tranquilamente, tá? Mas se você quiser se aventurar nas cervejas belgas, a Aleph é uma ótima pedida, porque ela vai ter todos os tipos da cerveja belga, Blonde Ale, Dubel, Tripel, Quadrupel, num preço legal até, ela é mais cara do que as outras, mas é um preço legal, e você vai começar a conhecer um pouco sobre isso. Mas foi muito legal essa experiência, cara, porque foi assim, tipo, como o teor alcoólico interfere, inclusive, em culturas de cerveja e até cria rixas, né, cara? Assim, tipo, porque o seu teor alcoólico é menor do que o meu, então você não vale nada, né? Tipo, e aí, cara, em contrapartida, os belgas já estão lá, né, cara? Tipo, minha cerveja tem que ser alcoólica. Outros países não ligam muito para isso, né? Eu tenho uma outra história, que aí não fui eu que vivi essa história, assim, minha esposa, ela tava na Suécia, cara, e na Suécia eles têm muita cerveja com teor alcoólico baixíssimo, 1,5, 1,8, né, cervejas ali, até cervejarias famosas da Suécia. Então, assim, isso deve ser algo comum ali nos países nórdicos, eu não sei falar, mas na Suécia foi algo que ela vivenciou, e foi legal, porque, assim, eles colocavam essa cerveja com teor alcoólico menor para tomar, inclusive, na hora do almoço, entendeu? Assim, em almoço com executivos, com empresas, porque é uma cerveja muito levinha. Você ainda tem a experiência de ter uma cerveja na confraternização, porque isso é algo que lá na Europa é muito comum, tá? A cerveja não significa só bebedeira, e sim um momento que você tem ali com seus familiares ou com as pessoas que você gosta. Então, para não interferir no trabalho, para não ter um teor alcoólico muito alto, fizeram uma cerveja com 1,8, 1,5. Então, você vê como que o teor, de novo, o teor alcoólico interfere em muitas coisas, né? Inclusive na parte cultural. Então, assim, eu quero tomar uma cerveja, não quero uma sem álcool, porque também não tem graça, né, cara? Assim, respeito para quem gosta de cerveja sem álcool, ou às vezes precisa, né? Tem momentos, mas aí não tem tanto álcool, tem 1,5. Então, olha só pra você ver, dois momentos discrepantes aí, né? Um com Não, muito álcool, e existe o preconceito que não tem muito álcool, e o outro que não se importa. Que, assim, eu prefiro ter uma cerveja com menos álcool, mas que ainda é uma cerveja, do que, né, não ter uma cerveja naquele momento. e falando de coisas alcoólicas, a gente tem um estilo cervejeiro aí que é absurdo, né? Chama Lambic, né? Que é quase um whisky o bagulho, né? Até o processo de fabricação dele até a parte da fermentação e tal é padrão, mas eu já vi algumas experiências e, assim, não é o meu estilo de conhecimento, então pode ser que eu esteja falando alguma besteira aqui, mas eu já vi um pessoal fabricando uma lambic ou uma barley wine, né? E, cara, eles congelam a cerveja e aí eles deixam descongelando só com a boca de virada para baixo, porque eles falam que o álcool ele descongela mais rápido do que o gelo. Então o que acontece? Eles deixam por um certo período ele descongelando e aí o que acontece? Vai pingando só o álcool daquele líquido. E acaba que o gelo que fica em volta da garrafa é toda a água, ou todo o conteúdo de água que tinha dentro da cerveja. É lógico que vai escorrer água junto. É por isso que ela não é 100% alcoólica, né? Mas, cara, o ABV dela é absurdíssimo. Por quê? Eles extraem o puro caldo do álcool. Foi bom você falar isso, cara, porque isso me lembrou um negócio. Na verdade, a Lambic, ela é um estilo, é uma família de cervejas. Ela não necessariamente precisa ter muito álcool, mas sim a levedura selvagem e tudo mais. As Barley Wine já não. Aí tem todo um processo, elas ficam realmente em barris de carvalho, ficam envelhecendo, né? Bem no estilo de uísque, que você falou. Eu tomei uma Barley Wine uma vez, cara, que parecia um uísque, tinha um gosto de carvalho maravilhoso, né? A própria Colorado tinha uma cerveja Guanabara, nem sei se tem ainda, também era envelhecida, cara. Ela tinha, sei lá, 12 ou 14% de álcool. Era muito gostosa, assim, tem toda elaborada, com vela. Mas isso que você falou foi muito legal. Que você tocou no assunto agora que eu ia até comentar, que é a briga, né, entre aspas, mas a disputa que existe entre fazer a cerveja mais alcoólica do mundo, né? Isso é muito legal. De novo, o álcool interferindo, o teor alcoólico da cerveja interferindo em questões, né? E hoje existe uma briga entre a Brewdog, que é uma cervejaria escocesa, que eu sou fã
pra caralho, cara. Eu gosto muito dos caras. Os caras são muito legais. Eles são diferentes, eles são disruptivos, eles gostam de mudar receitas, de fazer coisas diferentes. E Eu gosto de falar que esses caras, eles pensam dentro da caixa, né? Porque já tem tanta gente pensando fora da caixa, que esses caras já estão pensando dentro da caixa já 3 vezes já, né? Então, cara, não, os eles caras são são, demais. eles são fogo. Não, os caras são toda hora que eles liberaram todas as receitas deles, né? Tipo assim, eles não têm medo. Tipo assim, ó, copia aí, cara, porque não tem como copiar, né, cara? Assim, cada um faz a sua cerveja. E então, existe uma disputa, assim, saudável, né, pra quem vai fazer a cerveja mais alcoólica. Hoje tá entre eles e uma cervejaria alemã, tá? Que eu vou ter que colar o nome dos caras, porque, meu, não sei falar o nome dos caras. É Schorschbrau, algo assim, tá? Não sei falar, não conheço a cervejaria. Então é uma disputa, né? Existem outras também fazendo, tá? Tem uma holandesa que os caras falam que tem 71% de álcool, mas não dá para saber se é verdade ou não. Mas a Brewdog e essa Schorschbrau aí, inclusive eles estavam disputando nos últimos anos quem fazia a cerveja mais alcoólica. Então um lançava com 51%, o outro lançava com 52%. Aí o outro lançava com 60%. Aí ficava nessa briga. Esse ano, cara, eles fizeram algo muito legal. Eles falaram assim, vamos parar de brigar? Vamos se juntar e vamos fazer a cerveja forte? Se juntaram, tá? E fizeram uma cerveja uma cerveja em conjunto, uma colaborativa, né? Isso é muito comum no mundo cervejeiro, que chama 5678, né? Esse é o nome. Cara, não vai achar essa cerveja para comprar, porque eles fazem, geralmente cervejas com esse teor alcoólico, eles fazem, sei lá, limitado a X garrafas, tá? Porque é um processo complicado. E onde eu queria chegar, você falou isso daí do congelamento da água, e é justamente por isso, tá? Eu tava querendo entender o porquê que eles faziam cerveja com teor alcoólico alto em garrafinhas de 100 ml, em garrafinhas de 60 ml, né? E custa tipo 300 euros, 200 euros, né? Eu tava querendo entender o porquê disso, e é justamente por causa disso, é um processo muito complexo. E eu tava, agora um pouco mais de parte técnica, as leveduras, né, o fermento para cerveja, a atenuação deles não deixa gerar muito álcool. Parece que o limite máximo é algo em torno de 20% de álcool, né? Distantíssimo aí de bebidas destiladas, como cachaça, uísque, vodka, né? Mas isso é por causa do processo, né? A levedura ela tem chama de atenuação, tá? Atenuação é uma característica da levedura em consumir o açúcar fermentável e transformar em CO2 e álcool. Então, assim, chega no máximo a 20, 23% de álcool. Então, como é que esses caras fazem cerveja de 60% de álcool, né? Você fala, é impossível, né? Se for ver biologicamente falando, é impossível. E aí eles têm essa técnica. O que eles fazem? Eles congelam a cerveja, né? Eles congelam ali numa temperatura que a água vai congelar, mas a temperatura de congelamento do álcool é outra. E aí eles colocam, né, esse conta-gota aí, cada um tem a sua técnica, que vai tirando daquela bebida que congelou só o álcool. Então o álcool cai, aí o que vai ficar ali vai ser o quê? Um condensado, né? Uma bebida que é praticamente puro álcool. E eu tava lendo que eles fazem isso várias vezes, não é uma só não. Então eles fazem de novo, eles fazem de novo. Eles vão fazendo até a hora que eles chegam naquela porcentagem que eles falam assim, cara, agora dá. Né? A pessoa vai tomar um golinho aí e não vai morrer, né? Aí eles fazem isso, cara, e aí, por isso que é cara, porque é um processo que deve ser super oneroso, né? Não só em tempo, mas como financeiramente falando, né? Então tem que congelar a água, tem que tirar aquele álcool, verificar se não contaminou e tudo mais. E hoje eles estão com essa cerveja, né? Que é essa 5678. Falam que é a cerveja mais forte do mundo, mas em teor alcoólico a gente sabe que não é. Ela tem 61% de álcool, alguma coisa assim. Eu já vi que existem outras. Mas, de novo, essas cervejas elas acabam, tá? Então elas têm lá 300 garrafinhas. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, ficou sem. Né? Então cada vez surge uma diferente. E o composto da cerveja, cara, é o quê? 90 e poucos por cento de água, né? E quando você congela a água e tira só o álcool, cara, você fez, sei lá, 3 litros de cerveja, pô, você aproveita quanto disso aí? 500 ml? Então, Exato. além de tudo, tem essa, né? Você acaba perdendo bastante da água, que é o volume da cerveja, né? Então, e é legal saber disso, cara, que eu não sabia de verdade, né? Eu não sabia como é que chegava num teor alcoólico tão alto assim. Hoje eu sei que chega até 23% de álcool só naturalmente, né? Essa Vals que eu tô tomando aqui agora, o Quadrupel, eu tava lendo que ela é envelhecida junto com cachaça mineira, então provavelmente isso também faz o teor alcoólico subir. Então existem várias técnicas de fazer o álcool subir da cerveja, né? Cara, e como última curiosidade do dia,
foi algo que eu li há um tempo atrás, até comentei com você também. Surgiu aí uma notícia na internet que na Rússia cerveja era considerada refrigerante, né? Daí eu fui dar uma pesquisada, né? Não é bem verdade, não era considerada refrigerante, porém, cerveja não era considerada bebida alcoólica, tá? Era considerada alimento, até 2011, né? Então, assim, isso porque lá eles tinham uma lei que bebidas com menos de 11% de álcool não era considerado bebida alcoólica, né? Nossa, E aí vendi, os caras são brutos, e vendi em qualquer lugar e tudo mais, mas aí começou, de novo, como que o teor alcoólico interfere em questões culturais, né? Então, assim, aí o pessoal começou a discutir, porque podia vender em qualquer lugar, né? Tinha uma criança podia comprar e tudo mais, essas coisas, mas ainda era uma bebida alcoólica, sim, com certeza, né? E assim, o pessoal também ficava naquela. Putz, eu vou beber isso, vou beber uma vodka, e aí o pessoal cervejeiro começou a discutir, e foi curioso porque o próprio grupo cervejeiro da Rússia pediu para que isso fosse revisto, tá? Porque assim, pô, por que eles quiseram isso? Eles deveriam vender muito mais, porque a galera queria beber, né, não bebia vodka, bebia cerveja, porque não era bebida alcoólica. Mas não, eles queriam que existisse uma disputa justa e que fosse controlada realmente, porque era uma bagunça, não tinha controle. Então é uma curiosidade muito legal, cara, como que o teor alcoólico em diversas culturas é muito diferente. Aqui no Brasil, uma cerveja de 6% de álcool já assusta. Lá na Rússia, uma cerveja que podia ter 10% de álcool, que nem era considerada bebida alcoólica. Então, cara, isso aí fica como a última curiosidade do dia aí. Cara, eu tava assistindo um vídeo de um russo que faz umas comidas meio loucas assim, e, mano, o cara vira umas taças de vinho, ele não toma vinho, né? É lógico, ele toma o vinho dele lá, mas, cara, é completamente diferente, né? Pô, o cara bota num copo americano assim e talaga 250 ml de vinho numa golada só, bicho. Eu vi isso aí, bicho. O cara é bruto, meu. Mas enfim, eu Não. acho que a proposta para o episódio de hoje era falar um pouco sobre o teor alcoólico e ABV. Eu acho que a gente, né, conseguiu explicar bastante coisa, até algumas curiosidades. E eu acho que é isso, né? Tem mais alguma adição aí, Bruno? Não, cara, é assim, a gente tá cobrindo agora acho que esse é o último, não o último, porque eu acho que é legal falar sobre temperatura, a gente vai falar sobre no próximo episódio, mas a gente cobre os tópicos do que tem no rótulo, de como entender o que tem na cerveja, e acho que agora os nossos ouvintes aí vão estar aptos a entrar numa loja de cerveja, num supermercado e conseguir entender o rótulo e conseguir saber escolher aquela cerveja que vai agradar o paladar dele. Perfeito. Perfeito. Então, acho que é isso. Por hoje é só. Não, e seguir a gente, né, de novo, mandei a real no começo, agora eu mandar a real no final, seguir a gente no Instagram, @Conversa Lupulada Podcast, lá você vai ver algumas fotos, tem o link do Spotify e agora a gente está colocando as fotos da cerveja que a gente está tomando para o pessoal também, se quiser tomar, vai estar lá. Bacana. Bom, então, eu sou o Renan Lucena. Eu sou o Bruno Sarri. E nós somos do Conversa Lupulada. Nos vemos na semana que vem, então, pessoal.